Seja muito bem-vindo a mais um 2 Dedos de Teologia. Eu sou Iago Martins, você está no meu escritório e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre os limites bíblicos do humor, sobre zoeira e o que a Bíblia diz sobre piada, humor negro, brincar com as coisas de Deus. Eita, meu Jesus amado, nos ajude, porque o vídeo de hoje é um vídeo muito pedido. Vocês vivem me perguntando sobre o humor negro, principalmente. É pecado rir de humor negro, piadas pesadas e tudo mais? Então, já que eu escrevi sobre humor no meu livro Pecados Aceitáveis, eu até tenho uma cópia dele aqui, é um livro que eu gosto muito, eu acho esse livro muito legal, foi publicado aqui pela 2 Dedos de Teologia, foi enviado no Review Club, tem prefácio do Augusto Nicodemos, aparece até aqui na capa, porque quando o Nicodemos faz um prefácio de um livro seu, você dá destaque pra isso, né? Instigante, desafiador e bastante atual. Olha o grande Nicodemos se comprometendo aí, mais do que deveria com o meu livro. Ó, um livro muito bonitinho, eu acho o trabalho desse livro um negócio muito fofinho, olha que coisa bonita, olha que legal. E o capítulo 8 é o capítulo zoeira, os limites bíblicos do humor, e eu vou falar um pouco então sobre o que é que a Bíblia tem a nos ensinar sobre piada, sobre humor, sobre riso. Se você quer saber mais a respeito, Pecados Aceitáveis, tá com o link na Amazon aí pra você comprar na descrição. Tem vários outros pecados aceitáveis aí no livro. Alguns deles que a gente já tratou aqui no canal: atraso, insônia, preguiça, fofoca, gula, tolice, impaciência, zoeira, palavrões, infertilidade, nudez e tudo mais. Então, se tiver mais interesse, mas vamos agora falar sobre teologia bíblica do humor. Jacques Le Goff, no livro O Riso na Idade Média, escreve o seguinte: diga-me se você ri, como ri, por que ri, de quem e do que ri, ao lado de quem e contra quem ri, e eu te direi quem você é. Jacques Le Goff tá dizendo pra gente que existe uma relação entre riso e identidade. Nós somos em relação também com o nosso modo de rir, e há relações entre riso e caráter, personalidade, pessoalidade, identidade. Rir não é algo neutro. Existe moralidade no riso. E o cristianismo não é uma religião que despreza o riso. Eu lembro de um episódio daquele programa do Pedro Bial na Globo, Na Moral, que ficou no ar entre 2013 e 2014, onde ele chamou alguns comediantes, Renato Aragão, famoso Didi Mocó, e o Gregório do Vivier, famoso aí pelo Porta dos Fundos, além de outras pessoas que eu não lembro mais bem agora, para discutir sobre humor e tudo mais. Isso no auge daquelas polêmicas envolvendo a relação entre humor e religião que o Porta dos Fundos protagonizou várias vezes com seus vídeos fazendo chacota com a fé cristã. E eu lembro que em determinado momento do programa, o Gregório do Vivier disse que não existe religião que aceite o riso. E ele disse exatamente essas palavras. Eu lembro porque eu anotei no papel. Eu acho que foi atrás de um trabalho de grego que eu tava fazendo enquanto assistia o programa. Não existe religião que aceite o riso. E bem, Gregório do Vivier não podia estar mais errado. Pensa em C.S. Lewis, o famoso escritor de Crônicas de Nárnia, que também escreveu em 1955 a sua autobiografia intitulada Surpreendido pela Alegria, narrando o seu processo de conversão do ateísmo para o cristianismo. Pensa em Jonathan Edwards, que se referiu aos céus como a alegria eternamente crescente, quando escreveu nas suas resoluções exatamente o seguinte: resolvi não apenas me refrear de um ar de antipatia, mau humor e ira nas conversas, mas também exibir um ar de amor, alegria e benignidade. Lembra de John Piper na sua magnum opus Em Busca de Deus, livro publicado anteriormente no Brasil como Teologia da Alegria, no qual ele lança as bases filosóficas do que ele chama de hedonismo cristão, resumindo a busca por Deus como uma busca pela própria alegria, e asseverando com toda a base teológica que se faz necessária que não ser feliz é um pecado. Eu lembrei do que escreveu William, um dos biógrafos do famoso pastor batista Charles Spurgeon, quando ele diz: que efervescente fonte de humor o Sr. Spurgeon tinha. Eu ri mais, realmente acredito, enquanto estive em sua companhia do que por todo o resto da minha vida. Ele tinha o mais fascinante dom do riso. E ele também tinha uma habilidade ainda maior de fazer todos os seus ouvintes rirem com ele. Quando alguém o condenava por dizer coisas engraçadas em seus sermões, ele dizia: ele não me condenaria se apenas soubesse quantas delas escondi. Lembra de Mark Driscoll, pastor americano de muito sucesso, esteve envolto realmente aí em muitas polêmicas, mas que decidiu usar o humor como recurso didático no seu ministério. Ele tem um capítulo inteiro sobre o humor no seu livro Religião Salva. Lembra dos cristãos, de forma geral. A gente brinca com elementos da nossa fé, a gente ri das nossas vicissitudes e das nossas idiosincrasias religiosas, fazemos piada com os elementos comuns da nossa vida. Lembra, acima de tudo, da Escritura. Lembra que uma das promessas de Deus ao seu povo é que ele haveria de rir em Lucas 6. Que o sábio pregador Salomão nos diz que há um tempo de rir em Eclesiastes. Que Jó, mesmo no meio da miséria de vida, tinha
tinha Deus como a alegria do seu caminho, no capítulo 8 do seu livro. E que o Senhor faria com que de riso te encha a boca e os seus lábios de júbilo, que Deus enche de alegria o seu coração, em Eclesiastes 5. Que a nossa boca se encheu de riso, no Salmo 126. Que a oração pode ser alegre, em Filipenses 1. Que o nascimento de Jesus trouxe alegria, em Lucas 1. Que Deus nos cinge de alegria, no Salmo 30. Que há alegria para os retos de coração, no Salmo 97. Que sermos alegres é uma ordem de Deus, no Salmo 100. Que o Evangelho são boas novas de alegria, em Lucas 2. Lembra que o próprio Deus ri, no Salmo 2 e no Salmo 59. Pensa de novo nessa frase. Não há religião que aceite o riso. Gregório do Vivier não podia estar mais errado se ele estiver falando diretamente do cristianismo. O cristianismo é uma religião não apenas que tem aceitado o riso, mas tem prometido o riso. Não apenas em toda a sua teologia do Antigo e do Novo Testamento, mas que tem confirmado isso no modo como cristãos têm vivido a sua vida. A tristeza, ficar sempre condoído, sempre mal, não é uma coisa que realmente representa aquilo que a fé cristã deseja ser. Nós somos uma religião que sim, que lida com o luto, que lida com a perda, que lida com a contrição, mas que também lida com o riso, com o gozo, com a alegria, com a piada, com o humor. Alegar que não há religião que aceite o riso é bobagem. Eu diria diferente. Não existe verdadeira alegria que seja contra a religião. Tanto que nós temos Cristo como alguém que ri. Você consegue imaginar Jesus rindo? Consegue imaginar Jesus contando uma piada? Antes de alguma ceia, ele dizer, sabe aquela do Galileu e do fariseu que entraram no bar? É difícil imaginarmos Jesus como um homem brincalhão. Nos filmes, Jesus sempre é alguém com uma aura mágica, né? Um tom sempre sério, sempre solene. Mas será que essa nossa dificuldade em ver Jesus como alguém que poderia estar relacionado com o humor não faz parte da nossa falta de compreensão da humanidade do Cristo? Veja, a gente tem muita dificuldade em lidar com a humanidade de Jesus. Nós podemos dizer que Deus encarnou, mas é difícil imaginar Jesus indo no banheiro. É difícil imaginar que Jesus peidava, que talvez Jesus tivesse um mal-estar abdominal. Jesus suou, quando criança talvez tenha feito xixi na cama. Na adolescência talvez tenha lutado contra espinhas na cara. Talvez tenha acordado algum dia todo entrevado porque dormiu em cima do braço. Talvez tenha tido cãibra na perna. Talvez Jesus engasgou com pão seco e alguém teve que bater nas costas dele. Jesus talvez tenha pisado em cocô de camelo, tropeçado numa pedra e caído. Talvez tenha ficado rouco. Quando a gente fala assim, parece até algo blasfemo. A gente tá falando de Deus. Mas veja, Deus virou homem. E quando Deus vira homem, ele cresce. Há um tempo que ele não sabe falar. Há um tempo que ele não sabe andar. Existe um mistério maravilhoso na encarnação. O que sabemos é que Jesus foi homem e plenamente homem. E viveu partes da vida comum da humanidade. E veja, o riso faz parte da humanidade. Foi A.W. Tozer, o famoso escritor, que disse o seguinte: quando Deus nos fez, incluiu o senso de humor como um traço característico embutido em nossa estrutura. E o ser humano normal possui esse dom, pelo menos em algum grau, a fonte do humorismo e a capacidade de perceber o incôngruo. As coisas que estão fora de foco nos parecem engraçadas e podem despertar em nós um sentimento de diversão que irromperá em risada. Ora, se o bom humor não é um pecado, mas algo que faz bem à saúde e à sociabilidade, é certo que Cristo pode ter participado de conversas cômicas. Seu primeiro milagre foi em um casamento, e ele estava lá como um convidado. Era uma festa, era uma celebração. E Jesus não parecia estar fazendo um grande sermão sobre a vinda do reino. Ele estava comendo enroladinho de salsicha, bolinha de queijo, tomando mais sabor e Guaraná Dolly com seus familiares e amigos. O seu primeiro milagre tinha como único objetivo trazer alegria para aquele casal que estava sem vinho na festa. Os seus críticos costumeiramente diziam que ele era guloso e pinguço, porque ele estava constantemente sentado para comer e beber com gente que não prestava, mas que era arrependido dos seus pecados. Jesus estava em ambientes sociais, participava de festas e banquetes. E esses momentos comumente são regados por alegria e bom humor. Você pode achar isso um pouco esquisito, mas é realmente esquisito que Deus tenha participado da humanidade. Se Jesus foi realmente homem, podemos conceber um Jesus que riu. Claro que a escritura não registra Jesus rindo. Alguns tentam fazer com que algumas parábolas tenham tons humorísticos e tal. Eu não acredito muito nisso. Mas justamente porque o objetivo dos evangelhos não era apresentar um panorama completo de quem Jesus era, mas apresentar os elementos espirituais, divinos, da pregação do reino. Você não tem registro de Jesus rindo de um banheiro ou algo parecido. Mas Jesus poderia ser alguém que praticou o bom humor. Por isso que a gente tem que considerar que rir é uma coisa muito séria. Se Deus ri, se o nosso riso é uma promessa da parte de Deus, se Cristo encarnado pode ser alguém de bom humor que riu, a gente tem que tratar o humor como algo que é regido pelas leis da fé também. Se Cristo riu, certamente riu de uma forma santa. A gente trata o riso como se ele fosse um pequeno escape da seriedade da vida. Mas a Bíblia trata as brincadeiras também com ar de seriedade. O riso é uma matéria importante para o cristianismo. Tão importante que tem até os seus limites santos. Rir também pode nos levar à condenação. Em 2 Reis há uma história muito importante sobre o riso. Eliseu estava na capital da idolatria do seu tempo e encontrou um grupo de jovens adultos, talvez um grupo de delinquentes, uma gangue, e eles
eles começam a tirar onda de Eliseu, chamando-o de careca. Essa zombaria é interessante porque os viajantes sempre andavam com a cabeça coberta. Talvez a zombaria fosse porque cabelos longos estavam associados à beleza no Antigo Testamento, além de força e vigor. Em Isaías 3, a ausência de cabelo representava vergonha e humilhação. Eliseu parecia estar sendo menosprezado como um profeta fraco, alguém desprezível, alguém sem nenhum poder sobrenatural. E por isso, o Deus a quem ele representava também seria carente de força e poder. O profeta então faz um julgamento contra aqueles que tiraram onda com ele e com seu Deus, tecendo uma maldição em nome do Senhor, de modo que Deus mandou uma ursa para matar aqueles jovens. Algumas traduções das nossas bíblias põem meninos, mas talvez a melhor ideia seja jovens. Veja, eles fizeram a brincadeira, mas pagaram com a morte. E não foi uma morte tranquila. Eles foram destroçados pelo pecado de zoar com o homem de Deus e com o seu Deus. Foi a brincadeira errada, com a pessoa errada e com o Deus errado. É uma imagem pesada, é Deus punindo o riso pecaminoso. Aqueles que brincaram talvez só queriam arrancar algumas gargalhadas, mas aquele que foi alvo da zoação não gostou nada disso. E não foi só o profeta, foi Deus. Deus foi ofendido com aquela piada e foi Deus quem tirou satisfação por ela. Rir é uma coisa muito séria. Piadas que envolvem o nome de Deus, que zombam do Senhor, não é algo que cristãos possam participar tranquilamente. A gente tem que ser cuidadoso com as nossas brincadeiras. Zombarmos de servos de Deus é muito perigoso. Provérbios 14 deixa claro que apenas o tolo brinca com o pecado. Nós não podemos participar de ambientes de riso cujo alvo da piada é Deus, de forma zombeteira. A gente encontra muito isso hoje na internet, em sketches de humor, portas do fundo da vida, de onde só sai o que não presta. A gente não tem que dizer, ah, que legalzinho, ah, que coisa boa, ah, é só piada, é só piada. Pode ser só piada, mas é uma piada que envolve diretamente a honra de alguém que nós consideramos o Senhor do universo. O nosso papel não é ficar caçando essa galera que faz esse tipo de humor. Eu já acreditei que o nosso papel era, de alguma forma, tolher a liberdade dessas pessoas, mas eu cresci, amadureci e entendi que uma sociedade livre é uma sociedade que dá para as pessoas a liberdade de falar besteira. Eu não quero que o governo fique julgando piada de ninguém, eu não quero que, no fim das contas, julgue também o meu direito de me expressar. Mas nós não podemos participar de ambientes de humor que zombam do nosso Deus. Rir é uma coisa muito séria. Em Gênesis 18, a primeira vez que o riso aparece na escritura é quando Deus promete a Sara e Abraão um filho, mesmo eles já sendo muito idosos. Sara ouve aquilo e ri pecaminosamente. Deus confronta ela por ter rido. Ela diz, não ri não. O texto diz que ela mentiu porque teve medo. E Deus disse, não negue, você riu. Deus traz um juízo contra Sara por causa do seu riso. A gente não pode rir das coisas santas, a gente não pode rir zombando das promessas de Deus, a gente não pode rir zombando daquilo que é sagrado. Nem tudo pode ser objeto de riso. Devemos respeitar aqueles que Deus colocou sobre nós, devemos respeitar aqueles que falam em nome de Deus. Em Abacuque 1:10, nós vemos o seguinte: esse povo zomba dos reis, os príncipes são objeto de seus gracejos, ele se ri de todas as fortalezas, levantam montões de terra e toma-as. Esse povo está sendo julgado por Deus por estar rindo de forma zombeteira daqueles que Deus colocou sobre eles. Nós não podemos rir daquilo que Deus não ri. Agora veja, os textos estão falando diretamente de uma risada que zomba, de uma risada que tira sarro, de uma risada que diminui de alguma forma. Não é riso com os elementos da fé, mas é riso dos elementos da fé. Quando a gente ri zombando, quando a gente ri sarcasticamente, quando a gente ri descrendo ou diminuindo elementos da fé ou pessoas que falam em nome de Deus, a gente está cometendo um tipo de pecado. Agora, isso não significa que nós não podemos rir com elementos da fé, de coisas que representam o cristianismo que são interessantes, que são engraçadas, de hábitos, de pontos da nossa própria cultura como cristãos. Nós somos livres para rir, para brincar, para se divertir, isso é humano, isso é natural. Veja, e um pequeno excurso aqui, um parêntese, eu até gosto muito do 1º de abril. Eu não gosto do nome Dia da Mentira, eu acho que é o nome que cristãos vão ter problema. Por isso que chamam de Tolo de Abril em inglês, não é? É um ambiente, um dia em que você pode fazer pegadinhas com as pessoas. O meu ano favorito de 1º de abril foi 2016. O Netflix soltou um seriado chamado GOT, não é? A gente tem GOT agora. E a galera achava que era Game of Thrones, e quando entrou pra ver, na verdade, era um seriado chamado Glauber o Tijolo. Foi o ano que o Habib's inventou que ia sair uma bibisfirra de feijoada, em que o governo do Canadá soltou dados de um cidadão que era o Wolverine, em que a Adobe divulgou um chip subcutâneo, ó a marca da besta aí, que ensinaria a usar automaticamente todos os aplicativos da empresa, em que o Rock in Rio divulgou como sua primeira atração no palco mundo a Carreta Furacão. Eu adorei 2016 do 1º de abril. Agora, por que funciona? Por que isso é humor e não uma coisa pecaminosa, essas mentiras? Porque o 1º de abril é como uma peça de teatro, é como um filme no cinema. Quando você entra no teatro, tudo é mentira. Quando você vai assistir um filme, tudo é uma falsificação. Quando você lê ali Senhor dos Anéis, quando você lê Nárnia, nada daquilo é verdade. Mas naquele contexto, o que você tem é um contrato, que é feito entre você e o autor, o escritor e o cineasta, de que você se deixa enganar, porque naquele ambiente, dentro daquele cenário, faz sentido tudo aquilo que está sendo posto. 1º de abril é semelhante, todo mundo está esperando o absurdo. Empresas lançam produtos cômicos, jornais soltam notícias falsas com o intuito de fazer rir. Agora, isso não significa que no 1º de abril a mentira está liberada de forma indiscriminada. Ninguém levaria a sério se você adulterasse uma nota fiscal e dissesse que é porque é 1º de abril. É um ambiente em que se libera um tipo de pegadinha, um tipo
tipo de brincadeira que seja realmente positiva, que gere riso, e não que cause transtorno ou mal para outras pessoas. Então deixa eu falar 4 coisas que podem estar atrás do riso, pra gente poder analisar o modo como a gente lida com o humor. Primeiro, o riso pode esconder o caos do nosso imaginário. Muitas vezes, o nosso relacionamento com o humor manifesta o nosso relacionamento com a cultura que já está degradada. O humor geralmente representa os limites de uma cultura, já que ele é sempre o exagero de uma realidade. De forma que a mídia e o humor geralmente são termômetros de um tempo. George Orwell, por exemplo, escreveu um ensaio de 1946 chamado O Declínio do Assassinato Inglês, onde ele diz que o declínio da Grã-Bretanha como uma sociedade cumpridora da lei, passando a ser uma das mais propensas ao crime de todo o mundo ocidental na sua época, transformou o assassinato em algo comum e desinteressante, de forma que as obras ficcionais pararam de focar no gênero policial, já que ninguém mais se chocava com a morte. Quando um povo se acostuma com algo, as suas representações artísticas têm que levar ela ao extremo para que as coisas ainda possam ser humorísticas ou fazer sentido para quem tá lendo. Se o humor é sempre o exagero da realidade, o humor extremo revela o ambiente maluco que a gente tá vivendo. A W. Tozer diz o seguinte, mais uma vez: não permitamos que um senso de humor pervertido nos arruine. Algumas coisas são engraçadas e podemos muito bem rir algumas vezes, mas o pecado não é divertido, a morte não é divertida. Não há nada de engraçado no mundo cambaleando à beira da destruição, nada de engraçado na guerra e na visão de rapazes esvaindo-se em sangue nos campos de batalha, nada de engraçado nos milhões que perecem a cada ano sem jamais terem ouvido o evangelho de amor. Algumas coisas devem nos fazer chorar e não nos fazer rir. Algumas coisas são ruins, são más e não deveriam gerar riso. O problema é que o humor é uma técnica. Você pode rir virtualmente de qualquer coisa. E você pode ouvir uma piada de humor negro, alguma coisa negativa e achar engraçado. Porque sim, o humor vai ser engraçado. Mas você não deveria se colocar em situações que vão te fazer rir de coisas ruins, más, negativas. Talvez haja um espaço pro chamado humor negro, quando ele é comedido, quando ele é praticado dentro de certos ambientes específicos. Há certos limites que são tanto subjetivos, mas o humor nunca deveria ser um instrumento para ofender as pessoas ou machucar as pessoas. Claro que os humoristas da nossa cultura estão sempre testando limites, mas nós como cristãos sempre evitamos participar daquilo que possa gerar mal a quem quer que seja. É complicado dizer isso porque a gente vive num mundo extremamente sensível a qualquer coisa. Humoristas estão tentando sobreviver na nossa cultura fazendo piada porque todo mundo está ofendido, mas nós como cristãos estamos muito mais interessados em rir daquilo que é justo e não achar graça de coisas que para nós representam sofrimento. Por isso que Clemente de Alexandria dizia que o riso comedido é uma atitude do sábio, tanto quanto o riso desmensurado é algo prostituído. A W. Tozer vai dizer que poucas coisas são tão benéficas na vida cristã quanto um agradável senso de humor. Poucas são tão mortais quanto um senso de humor descontrolado. A gente não pode rir de tudo, a gente não pode rir de qualquer coisa. Existe um juízo moral acerca das coisas que nós estamos rindo. Claro que, como isso se manifesta na prática, é muito subjetivo. Eu não tenho como dizer qual tipo de piada é certa e qual tipo de piada é errada. É meio complicado conseguir fazer isso. Mas nós, como cristãos, precisamos fazer um juízo consciente do modo como a gente brinca e ri e do que a gente tá fazendo piada. Em segundo lugar, o riso pode esconder a ofensa. Infelizmente, muitos assumem a ética do perca o amigo, mas não perca a piada. O riso se transforma em mal quando o seu objetivo é arrancar lágrimas. Existe um terrorismo do riso que simplesmente acha que porque algo é piada, tudo bem. Provérbios 26, 18 e 19 diz o seguinte: um louco furioso que lança chamas, flechas e morte, tal é o homem que engana o seu próximo e diz em seguida, era só pra brincar. Há alguém que destrói relacionamentos através da zoeira, que machuca, ofende, faz mal e diz que é só piada. Às vezes nós somos brincalhões que perdem o sentimento de empatia. O Tozer vai dizer que o cultivo de um espírito que não leva nada a sério é uma das grandes maldições da sociedade e dentro da igreja tem servido para impedir muita bênção espiritual, que de outro modo teria descido sobre nós. O humor saudável tem hora e lugar. Quantas vezes não ferimos os outros tentando provocar riso? A gente tem que tomar cuidado e amar as pessoas que estão à nossa volta dentro dos contextos de piada. Nossa risada pode sim ser em algum nível um tipo de zombaria cortês entre pessoas que se amam, mas o riso não pode esconder a ofensa. Você não pode tentar corrigir os outros brincando. O riso é coisa séria, a gente tem que tomar cuidado para que o riso não esconda más intenções contra as pessoas que estão à nossa volta. Às vezes a piadinha racista é só racismo mesmo. Às vezes a brincadeirinha é só um jeito de machucar e ferir, sem se importar com os sentimentos daquele que tá te ouvindo. Em terceiro lugar, o riso pode esconder tristeza. Há quem usa o riso para disfarçar a própria miséria emocional. Provérbios
Provérbios 14:13 diz isso. Mesmo no sorrir, o coração pode estar triste. A alegria pode findar na aflição. Nem sempre está feliz aquele que brinca o tempo todo. A pessoa mais brincalhona da sua turma pode ser também a mais deprimida. Aquele que ri na igreja pode ser aquele que chora no quarto. Nós confundimos riso com verdadeira felicidade. E nós esquecemos a quantidade de humoristas que já deram cabo da própria vida. Há quem conte piadas, planejando o suicídio. Nós precisamos dar atenção aos nossos irmãos que sempre estão sorrindo. E cuidar de nós, do nosso riso. Às vezes o riso é só uma forma exagerada de esconder certas batalhas no coração. O nosso riso pode representar um escape, uma fuga. E a gente tem que tomar cuidado e olhar para as nossas piadas, olhar para o nosso humor, para saber se a gente só não tá tentando esconder coisas que a gente deveria estar mostrando. Às vezes a gente tá rindo quando a gente deveria estar chorando. Às vezes a gente tá fazendo rir quando a gente deveria pedir consolo. Às vezes o riso pode ser só uma fuga daquilo que Deus quer tratar no nosso coração. E em quarto lugar, o riso pode esconder a verdade. Às vezes nós não temos coragem de falar sério e usamos a brincadeira para dizer aquilo que a gente queria dizer. Às vezes o que é dito com riso esconde a sua verdade. Há quem se faça de palhaço, sem desconsiderar a seriedade do público que ri. Nós precisamos aprender, para o nosso crescimento pessoal, a identificar a verdade que é dita por trás da chacota. Coisas sérias costumam ser tratadas em conversas graves. Mas às vezes, pequenos deslizes e algumas pequenas falhas morais viram mais piada do que aconselhamento. Se isso é certo ou errado, depende muito, mas é um fato. Isso acontece. Há bons conselhos que nos chegam através de piada. Se a gente não aprende a ler as verdades por trás do humor, a gente pode perder alguns meios para a correção do nosso próprio caráter. Agora, nós não podemos ser assim. A gente tem que conseguir sempre lidar com as coisas, assim, às vezes com leveza, às vezes de forma um pouco brincalhona, mas trazer seriedade e não ficar escondendo as nossas verdades por trás de piada. Por fim, nós precisamos trabalhar na redenção do riso. Precisamos ver o riso como um presente divino, adicionando graça à graça. Falando sobre humildade, o C.J. Mahaney cita o livro Surpreendido pelo Riso. Faz referência ao Surpreendido pela Alegria, do C.S. Lewis. O subtítulo do livro é O Mundo Cômico de C.S. Lewis, no qual Terry Lindeval fala sobre como C.S. Lewis apreciava dar risada. E Lindeval fala sobre como podemos usar o riso como uma fuga do ego. Ele escreve exatamente o seguinte: o riso é um dom divino para a pessoa humilde. Um homem orgulhoso não pode rir, porque precisa zelar pela sua dignidade. Ele não pode se dar ao luxo de morrer de rir. Entretanto, o homem pobre e feliz ri com sinceridade, porque não precisa prestar atenção ao seu ego. O riso pode nos acompanhar diariamente como uma bênção de Deus. Contudo, no fim das contas, o homem acaba usando o humor como um jeito de escapar da tristeza cósmica. O que importa é ser feliz, dizem. O que importa é nos sentirmos bem, encontrar alegria, pularmos de festa em festa. Tentamos nos anestesiar da nossa própria rebelião e esquecemos que dá para ir pro inferno rindo e então passar toda a eternidade longe de Deus. Nossa redenção não se deu por meio de alguém que estava rindo. Cristo passou pelo jardim das aflições. Foi homem de dores. Soube o que era sofrer, gritou de dor e foi moído pela mão do Pai, a fim de nos dar a salvação. O Cristo que riu precisou chorar para transformar o nosso pranto em riso. Jesus ficou sério para que pudéssemos rir ao seu lado eternamente. A nossa felicidade e alegria é fruto do Calvário. Sem o outro lado, sem a outra vida, sem um céu eterno, todo riso é passageiro, toda graça é por enquanto. Sabendo da eternidade conquistada pela cruz, somos os únicos que têm motivo para rir de verdade. Só o cristianismo justifica o riso. E você, o que é que você tem achado disso tudo? Deixe um comentário aqui embaixo pra gente continuar essa conversa. A gente tem vídeo toda terça e quinta-feira, 10 horas da manhã, aqui no 2 Dedos de Teologia. Que Deus abençoe todos vocês e até nosso próximo encontro. Um cheiro no seu cangote. Valeu, negada. E tchau, tchau. Certo? Os limites bíblicos do humor. Nossa, muita luz direta aqui, a bicho fica assim, ó. Tem que fazer uma sombra pra poder... Olha. Dá pra mostrar não.